professor doutor Leandro Henrique Magalhães. Já fui ateu, já fui comunista e hoje sou cristão. E estou aqui com vocês para tratar de um tema um tanto quanto polêmico, mas necessário. Tá? Vamos falar um pouco sobre a intolerância da tolerância. Como assim intolerância da tolerância? Parece uma inversão. É mais ou menos isso, né? Uma inversão. É uma intolerância por parte daqueles que se dizem tolerantes em relação a todos que pensam diferentes. Eu sou tolerante desde que você pense igual a mim. Eu sou tolerante desde que você reproduza a minha forma de pensar. Agora, se você pensar diferente, se você expor as suas ideias de forma diferente daquilo que eu acredito, aí o caminho é a intolerância. Vamos ver um pouquinho aqui como que isso se coloca? Primeiro que essa análise que a gente vai fazer aqui é inspirada em um livro com esse mesmo nome, A Intolerância da Tolerância, de Carson, de A. Carson. É um autor bastante conhecido, né? Vale a pena dar uma olhada nesse livro. E é legal o subtítulo do livro, né? Ó, A Crise da Tolerância que, redefinida, se tornou repressiva, perigosa e intelectualmente debilitante. Então, né, é justamente essa ideia de ser intolerante com aqueles, né, que pensam diferente, ou que agem diferente, ou que se posicionam diferente da forma como eu penso, como eu ajo, como eu me posiciono. Vamos ver aqui como que isso se coloca? Primeiro que ser tolerante já virou um clichê. Eu diria para vocês um clichê da sociedade contemporânea. Hoje, tá, o mundo ele exige que você seja tolerante. Então, ser tolerante hoje é você ser inteligente, uma pessoa de mente aberta, tá? Uma pessoa que está alinhado com alguns conceitos, como por exemplo a valorização da diversidade. Então, se você não for tolerante, é como se você automaticamente já estivesse contrário, né, a alguns preceitos e alguns conceitos que a sociedade prega como, né, ideal. Ser tolerante, tá, estaria alinhado com a diversidade étnica, religiosa, de gênero, entre outros, né? Ou seja, você não pode nunca pensar diferente. Se você pensou diferente, você é contra a diversidade. Se você pensou diferente, você está indo contra, né, o que as pessoas inteligentes, o que as pessoas de mente aberta pensam. Então, a tendência das pessoas, de uma forma em geral, né, tendo em vista essa né, repressão em relação à forma de pensar, eu acabo me direcionando ou não me posicionando para não gerar conflito. Tá? Então, nós estamos falando aqui de um clichê em relação ao que seria ser tolerantes. Interessante é que os cristãos sempre foram taxados de intolerantes. Esse é um livro chamado Cristo e Cultura e é interessante porque como, né, minha formação é em história, sempre busquei, né, uma reflexão em relação à cultura, e o cristianismo é algo que sempre me preocupou bastante. E quando a gente olha para esse livro e vai fazer uma análise nesse livro, um dos elementos que é apresentado é que Roma, né, num primeiro momento rejeita o cristianismo justamente porque Roma era tolerante. Olha que interessante, né? Como Roma era tolerante, passa a enxergar o cristianismo, que é justamente, né, uma religião monoteísta, né, de uma forma diferente. Então diz assim, olha, cristãos, nós não te aceitamos. Por quê? Porque você pensa diferente. Se você pensasse igual a todo mundo, tudo bem, nós te aceitaríamos uma boa. Mas como vocês pensam diferente, então não dá para aceitar, né, a sua forma de pensar. Olha só, né, que interessante, né? Só fazia sentido aceitar a diversos deuses, diversas possibilidades religiosas. Então era muito difícil, né, para os romanos entenderem uma religião que tinha um deus, tá? Monoteísta. Então era complicado para eles isso. Não só uma religião que só aceita um deus, mas que não aceita os outros, né? Então assim, você pode ter a sua religiosidade, mas nós não acreditamos. Você pode ter a sua religiosidade, mas nós entendemos que o nosso é o único Deus verdadeiro. E quando, né, os cristãos falam o nosso é o único Deus verdadeiro, isso gera um impacto, né? Isso gera um problema em relação a esse desejo ou essa defesa em relação, tá, a aceitar a diversidade, ou seja, como se todos os deuses tivessem que ser aceitos. Vale a pena uma reflexão aqui, tá? Eu não estou dizendo que nós devemos desrespeitar a diversidade religiosa, não é isso. Nós temos que respeitar a diversidade religiosa, devemos respeitar que as pessoas possam optar pela sua crença e pela sua religiosidade. Isso não quer dizer que quando eu respeito a opção do outro, que eu tenho que acreditar naquilo que ele acredita.
ou que eu tenho que aceitar as suas manifestações ou participar de suas manifestações. Ok? Então, você pode ter a sua fé, a sua religiosidade, mas eu não sou obrigado a compartilhar das suas manifestações ou acreditar naquilo que você acredita. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religiosidade, tá? E a minha religiosidade, a minha fé, ela estabelece alguns pontos que não têm afinidade, ok? Então, isso é importante a gente deixar claro aqui, tá? O que os romanos estão dizendo aqui? Que o monoteísmo era inconcebível. É muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Como se você se dizer, eu sou crente, não é isso que a gente fala? A partir do momento que você fala que você é crente, você já cria uma barreira. E eu vivi isso na prática, né? Porque né, a partir do momento que eu me converti, que eu deixei de ser ateu e comunista e me tornei cristão, muitas pessoas deixaram de se relacionar comigo só pelo fato de eu ser crente, né? E claro que quando eu me torno crente, quer dizer que muitas posturas e muitas formas de agir, de pensar, automaticamente começam a ser modificadas também. Mas as pessoas se afastaram justamente porque, né, eu passo a ter uma fé, uma religiosidade, acreditar, né, e entender que eu fui escolhido por Deus, e quando a gente começa a colocar essas ideias, essas concepções, isso afasta algumas pessoas. E mais do que isso, eu passo a dizer, olha, você pode ter sua fé ou sua não fé, não tem problema, mas eu não compartilho. E isso passa a ser um problema. Como assim você não compartilha? Quando você não compartilha, você passa a ser taxado de intolerante. É diferente o cristianismo em relação, né, aos judeus, porque os judeus de alguma forma eram aceitos pelos romanos, né? A tolerância romana, né, porque era a religião de uma nação. Então, o que era a questão do judaísmo? Eram os judeus, uma nação que tinha uma fé, uma religião, com tradições antigas e que não tinham enfrentamentos, porque não tinha muito essa questão de você, né, trazer outras pessoas ou levar, né, a fé para outras pessoas que não fossem os judeus. Tanto é que quando a gente chega ali, né, e vai estudar o Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos, a gente percebe que tem no próprio início, ali, talvez até Atos 10, que para mim é uma chave para essa questão, justamente essa dificuldade dos cristãos judeus de entender, né, que eu teria que levar a fé também para aqueles que não eram judeus, né? E o que está acontecendo é isso. O cristianismo, ele é uma fé, né, que é de todos. Ele ultrapassa a questão da nação judaica. Isso incomoda os romanos. É um problema para os romanos, porque não fica mais restrito àquele grupo e passa a se disseminar para toda a sociedade. O cristianismo não se configura como a religião de uma nação ou de um grupo. E a evangelização era um elemento que incomodava os romanos, assim como incomoda também nos dias de hoje, na sociedade atual, quando você fala em evangelização, em levar a palavra de Deus, ou quando as pessoas se convertem. É muito interessante isso na área de ciências humanas, né? Porque você parte do princípio que a conversão é quase como uma forma de você abandonar práticas culturais tradicionais, né? E muitos estudiosos acabam entendendo que a igreja evangélica é ruim para a cultura. Né? Por que é ruim para a cultura? Porque muitas vezes as pessoas se convertem e abandonam práticas. Né? Práticas que elas tinham, elas deixam de ter. Né? E isso muitas vezes, para quem não é, né, cristão, é um problema. É um problema cultural, vamos dizer assim. Ignorando-se o fato de que a cultura ela é dinâmica, que ela se transforma, de que as pessoas têm a sua livre escolha também de optar o caminho que se quer seguir, né? Mas enxerga-se assim como naquele momento, né, os romanos enxergavam um problema em relação ao cristianismo. Hoje também, tá, nós vivemos uma sociedade em que o cristianismo é um problema, tá, à medida que nós temos como marca da nossa fé a questão da evangelização. Nós fomos chamados para evangelizar. Se você é cristão, você tem que evangelizar. Você foi chamado para isso, né? E isso faz parte da nossa cultura, daquilo que nós somos, tá? Porém, né, os tolerantes muitas vezes estão intolerantes com essa nossa missão, que faz parte daquilo que nós somos, é um DNA da nossa cultura do ser cristão. Então nós podemos encontrar aí algumas semelhanças entre a tolerância romana e a tolerância moderna, né? Então, entendido como uma política social que visa manter uma unidade na diversidade. A tolerância romana visava essa questão da unidade na diversidade, e a tolerância moderna também. Tá? Então nós temos uma sociedade diversa que tem que ser unida. Tá? E uma forma de você unir é justamente a partir desse discurso do tolerante, ou esse discurso da tolerância. Nesse sentido, qualquer pessoa que pense diferente disso era entendido ou taxado como intolerante.
Qualquer pessoa que pense diferente dos princípios, né, colocados ali pelos romanos, e hoje na sociedade contemporânea não é diferente, tá, é entendido como intolerante. Então o tolerante, ele entende como intolerante aquele que pensa diferente, aquele que não aceita os princípios básicos que são colocados por essa sociedade. O monoteísmo cristão, nesse sentido, ele ataca a cultura nacional e imperial, romana, né, no caso, mas nacional, quando eu penso em sociedades contemporâneas, tá? A menos que ela seja incorporada a essa sociedade, essa cultura nacional. E é claro que quando nós falamos na incorporação do cristianismo nessas culturas, a tendência é justamente o cristianismo perder a sua força e no limite deixar de existir. Tá? É daí que vem essa ideia, por exemplo, da religiosidade e do sincretismo religioso. É quando a gente começa a aceitar, né, alguns parâmetros estabelecidos pela sociedade, até para não sermos criticados ou para não sermos taxados de intolerantes, a gente acaba, né, incorporando alguns elementos, e isso leva à religiosidade, isso leva ao sincretismo, tá? E com isso a base do evangelho vai se perdendo, né? Então, esse é um risco, né, que o cristão, esse é um risco que nós corremos quando a gente aceita, tá, esse discurso de tolerância e entendemos que nós devemos ser incorporados a ele, né? Então temos que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. A tolerância romana e moderna tem outras semelhanças. Vamos lá, ó. Exemplos de posturas anticristãs, como o nazismo e o socialismo, né? Por quê? O monoteísmo cristão, tá, ele é um risco para esses governos autoritários. Você ter outras formas, né, de se relacionar, outras formas de você se encontrar, de sociabilidade, que não está na dependência, tá, desses líderes nazistas ou socialistas, é um problema. Tá? É por isso que a igreja é um problema, né? A igreja é um local, na verdade, que pode levar a uma reflexão contra os poderes do Estado constituído desses estados autoritários. Então, até porque a gente sabe que a base do cristianismo é democrática, né? A base do cristianismo é de aceitar o diferente, da diversidade. Essa é a base do cristianismo. E quando você tem uma lógica autoritária, né, eu tenho que romper com esse cristianismo, né, porque ele é um problema para sociedades, né, autoritárias como o nazismo e como, né, o socialismo. Adorar apenas um Deus, ele é intolerável para uma sociedade que defende a possibilidade de múltiplos deuses. A ideia é que existem múltiplos deuses, que todos são verdadeiros e que todos devem ser aceitos. Essa acontecia em Roma, tá? Esse era um problema. Como assim você é monoteísta e você quer convencer os demais a serem assim também? Em uma sociedade onde a base é justamente, né, a ideia de que existem vários deuses e que, no limite, todos são verdadeiros, e é claro que quando tem uma sociedade onde todos os deuses são verdadeiros, também, né, a gente pode pensar o inverso, nenhum o é, né? Se todos o são, talvez então porque nenhum deles o são de verdade, né? Então você questionar essa ideia da multiplicidade, né, de deuses é um problema, tá? E nós sabemos que o cristianismo, ele é monoteísta e ele tem uma postura muito firme em relação a isso. O cristianismo deve aprender a se relacionar com outras religiões, tá? Essa é uma defesa, tá? Que o cristão, ele deveria aprender a se relacionar com outras religiões e a ser tolerantes. Claro que isso, no limite, seria o fim do cristianismo, né? À medida que eu me relaciono, que eu me transformo, que é o sincretismo, tá? Isso pode levar ao fim do evangelho, pode levar ao fim do cristianismo. Veja bem, eu posso aceitar que outras pessoas, né, tenham outras religiões, mas não quer dizer que eu vou me relacionar com a religião dessa pessoa. Com a pessoa, sim. Eu posso me relacionar muito bem com uma pessoa que tem uma outra religiosidade, mas isso não quer dizer que eu tenho que me relacionar com as suas práticas e tenho que compartilhar com as suas práticas e incorporar práticas de uma religião que não é a minha, ou de uma manifestação religiosa que não seja a minha. É o perigo que nós temos em relação a esse princípio de tolerância, né? Como se ser tolerante seria justamente você compartilhar, né, essas práticas. Para o Estado e a democracia, a religião é mais um elemento a ser colocado lado a lado com a economia, as artes, a ciência. Então é como se, né, a religiosidade fosse só mais um elemento, tá? Igual a vários outros que podem ser colocados em prateleiras, né? Então, justamente o Estado, ele tende a desqualificar,
né, a questão religiosa, as manifestações religiosas. Então, quando eu coloco ali que eu tenho várias manifestações, coloco tudo na prateleira e trato todas como iguais, é basicamente isso, né? Se todas são iguais, né, quer dizer talvez que nenhuma delas, na verdade, sirvam de verdade, né? Então, qualquer uma tá valendo aqui. Ou seja, por se negar, né, a seguir os princípios do politeísmo tolerante, né, o politeísmo tolerante que justamente, né, aceita todas as religiões, o cristianismo ameaça a unidade social. Quando eu digo não, eu não tenho que compartilhar práticas, eu não tenho que compartilhar rituais, eu não tenho que compartilhar alimentos consagrados, eu não tenho que compartilhar isso. Você pode ir, eu não, tá? Você cria um problema, né? Porque você começa a criar um problema para essa unidade social que é baseada e pautada justamente nessa, né, chamada diversidade religiosa. Não há problema em relação a diversas manifestações, tá? O que é problemático é exigir que o cristão ele se manifeste dessa ou daquela forma e que ele incorpore elementos que não são da sua, né, da sua prática. Vamos ver aqui o que significa tolerância, né? Eu busquei aqui na Wikipédia a tolerância do latim tolerare, sustentar, suportar, é um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física, ou seja, a tolerância é o grau, né, de aceitação em relação àquele que pensa ou que age diferente de mim. Do ponto de vista da sociedade, a tolerância é a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar outra pessoa ou grupo social que tem uma atitude diferente, né? Numa concepção moderna, é também a atitude pessoal e comunitária de aceitar valores diferentes daquelas adotadas pelo grupo de pertença original. Então, ser tolerante seria você entender e aceitar que pessoas podem pensar diferentes de você e que pessoas podem ter uma ideia, né, diferente da sua, né? Porém, a perspectiva pós-moderna traz um problema em relação à tolerância, porque ela parte do princípio de que todos os pontos são igualmente válidos. E assim, né, nesse caso, se tudo é válido, ser tolerante significaria aceitar todas as opiniões, fechando-se as portas para o diálogo. O melhor da tolerância é o diálogo. O melhor da tolerância é saber que você tem uma ideia diferente da minha e nós podemos conversar. Mas a partir do princípio que eu parto da ideia de que todas as ideias são válidas, então não há mais diálogo. Se tudo serve, não tem mais debate, não tem mais conversa. Se tudo serve, então na prática, no final das contas, nada serve. É justamente a ideia do relativismo, né, que torna inviável formas distintas. Se eu não aceitar o relativismo, se eu não aceitar que tudo serve, aí eu vou ser taxado de intolerante. Veja o limite que nós estamos chegando, tá? Se eu negar essa ideia de que tudo é válido, de que tudo é verdadeiro, então eu sou intolerante, tá? E é nesse limite que nós estamos chegando hoje, tá? Onde nós estamos chegando, né, que eu tenho que, para ser aceito na sociedade, eu tenho que partir do princípio de que tudo é válido, de que tudo serve, né? E se eu não aceitar esse princípio, tá, eu vou ser taxado de intolerante. Tem muitas pessoas que se submetem a isso, tá, justamente para não entrar nesse tipo de conflito, né, e não partir, né, e não abandonando muito dos seus princípios em nome de uma tolerância, né, mais generalizada. É o perigo que a gente chama de relativização total, né, que tudo pode. É justamente essa concepção de tolerância, de que tudo pode, que Carson, que nós estamos falando, né, da leitura desse livro, rejeita por considerá-la insustentável, pois, né, se partir do princípio de que tudo é válido, nada o é, o que impossibilita qualquer reflexão ética ou moral. Se tudo vale, não tem discussão ética, porque tudo é possível. Tá? Então a gente vai discutir ideias contrárias. A sua ideia pode ser verdadeira, a minha ideia pode ser verdadeira, então não tem debate, não tem discussão. Tá? Então é essa questão da relativização total que é um problema, né, para a questão da tolerância. E aí que vem uma questão, tudo pode? Né? Tudo é válido? Vamos pensar aqui em alguns princípios. Eu coloquei aqui algumas matérias recentes, né, que eu dei uma pesquisada na internet, estava lá. A dor de urinar, menstruar e dar à luz após mutilação genital. Essa matéria fala de algumas culturas que ainda tratam a questão da mutilação genital de meninas. Tá? Bom, isso é uma prática cultural, deve ser aceita? Tá dentro de uma sociedade onde isso acontece, né, onde isso faz parte da cultura, nós vamos relativizar
e entender que se isso é cultural, então deve ser aceito? Percebem o perigo dessa relativização? Canibalismo é mais comum do que se pensava, tanto entre homens como entre animais. Olha que interessante essa notícia, né? Trata o canibalismo como de uma forma natural, né? Natural. Olha, o canibalismo é comum, gente, inclusive entre seres humanos, né? Olha que interessante, a relativização, tá, de uma situação, né? 5 exemplos de escravidão moderna que atinge mais de 160 mil brasileiros. E aí, a escravidão, ela é cultural? Ela deve ser aceita? Veja que eu estou falando aqui de temas, né? Estou dizendo aqui de limites, né? Estou tratando de temas limites, mas eu estou trazendo esses exemplos para dizer que não. A gente não pode partir do relativismo, de pensar que tudo depende, né? Se é cultural, tudo pode, não tem problema, faz parte daquela cultura, daquela realidade. Ou seja, sociedades que ainda, né, fazem uso do canibalismo é normal porque faz parte da sua cultura. Olha só o perigo, né? E se eu questionar isso, eu vou passar a ser intolerante? Porque eu questiono uma prática que, ao meu ver, é inaceitável? Porque muitas práticas são inaceitáveis para o cristão. Muitas práticas são inaceitáveis para o crente. E quando eu questiono essas práticas inaceitáveis, muitas vezes sou taxado de intolerante por aqueles que se dizem, né, tolerantes. Então, tolerância, segundo o autor, né, vamos partir aqui do autor, o conceito tradicional de tolerância baseia-se no direito das pessoas a adotarem posturas e opiniões distintas da sua. Perfeito, isso aqui realmente é ser tolerante. Aceitar que as pessoas tenham ideias e posições diferentes, o que não significa que todas as posições estejam corretas e devem ser aceitas. O fato de eu entender que você pensa diferente de mim não quer dizer que eu vou aceitar a sua ideia como correta. Entenderam o que eu estou falando? O fato de você pensar diferente não quer dizer que a sua ideia é tão correta quanto a minha. Não, nós temos um embate moral, um embate de ideias, tá? Onde eu não aceito, né, aquilo que você está colocando como verdade, aquilo que você está colocando como, né, realidade. Para mim isso não está correto. Na minha base de pensamento que é cristão, isso não serve. Tá? E nós deveríamos aceitar essa diferença de ideias. Porém, muito daquilo que a gente coloca, fala, isso eu não aceito, essa ideia você pode praticar, você pode pensar dessa forma, mas eu não aceito essa sua forma de pensar e a sua prática, aí nós somos taxados como intolerantes. Tolerar o vício é permissividade. Tolerar a mentira é cumplicidade. Tolerar a maldade é covardia. Tolerar o erro é estupidez. Tolerar a tirania é suicídio político. Tolerar a louvação da mediocridade é o assassinato civilizacional. É o que o Carson está colocando. Temos que tolerar tudo, aceitar tudo, então a gente vai aceitar o vício? A gente vai aceitar a mentira? Né? A gente vai aceitar a maldade, o erro, percebem? Na lógica, né, que nós vemos hoje, sim, né, a tolerância de forma ampla, mas temos que questionar essa realidade. Né? O mundo quer o mundo que quer enfiar a tolerância com ela abaixo de todos, como se ela fora dever moral, tem um nome: inferno. Essa é a mais terrível maneira de ser tolerante, onde é proibido proibir, impera o mal. Nós não temos a ideia que é proibido proibir? Como assim é proibido proibir? Aquela sociedade que diz que eu tenho que aceitar tudo e tolerar tudo, e entender que tudo pode, tá? Onde eu não posso proibir, tem um nome, tá? É onde impera o mal, porque ali tudo pode. Você já pensou em uma sociedade onde tudo pode, onde não tem limites, onde não se tem regras, onde a gente tem que aceitar tudo como se fosse natural, como se fosse normal? A ideia do que é proibido proibir, né? Como assim é proibido proibir? Tem que ter regras, né? Eu tenho elementos que a gente aceita e elementos que não aceita, que não aceitamos, tá? Então veja, né, a questão da tolerância, como que ela vai, né, se colocando. A grande questão é aceitar ou debater? Aceitar ou debater? Seria o princípio do diálogo entre Voltaire e Rousseau, quando o primeiro, né, Voltaire, afirma que não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Tá? Nós vamos debater. Debater não quer dizer que eu vou aceitar. Não concordo com a sua ideia, mas vamos conversar. Você pode não concordar com a minha ideia, mas vamos conversar. O que se coloca hoje em dia é que não está tendo mais esse diálogo. Tá? Não se aceita a posição diferente, então não se conversa. Você não vai conversar comigo porque eu penso diferente. Se você pensa diferente, não vou conversar com esse cara não, ele é intolerante, ele pensa diferente, né, de mim. Então, tolerar não significa aceitar, tá? Mas é uma forma de abrir para o debate.
tá? E lembrando que para nós isso é muito importante. Poder conversar, poder colocar pontos de vista, poder colocar ideias, inclusive pode ser um processo de evangelização, de transformação de vidas. E à medida que eu não posso mais conversar, não posso mais debater, que não se aceita, né, a conversa, né, acabou. Então, se você pensa diferente, você é intolerante, acabou, não se tem mais conversa, porque você não aceita. Veja bem, tolerar não é aceitar, e sim, né, debater, é conversar. Nós temos um grande exemplo aqui, né, de Jesus. Veja só, Jesus não tolera o adultério, mas intervém pela adúltera. Ele não tolera, ele não aceita, mas ele intervém. Não tolera a corrupção, mas se aproxima e chama o corrupto para deixar a sua prática e segui-lo. Tá? Não tolera a heresia, mas não deixe de dialogar com o herege. Ele está conversando, está dialogando, está o tempo todo, né, se posicionando. Ele não aceita, ele não concorda, mas ele dialoga. Tá? E muitos abandonam as velhas práticas para segui-lo, nesse processo de diálogo. Tá? Jesus ele não tolera, tá? Mas ele dialoga, ele conversa. Tá? Então, ser tolerante, né, não significa aceitar. Né? Não, nós vamos aceitar a sua prática. Não, nós vamos conversar, nós vamos dialogar, tá? No limite que você possa ser encontrado por Jesus e abandone as suas práticas. É isso que nós queremos, né? Mas isso tem que ser aberto para o diálogo. Respeitar, intervir, aproximar-se, dialogar é diferente de aceitar e compartilhar. Tá? Então você respeitar que a pessoa pense diferente, tá? Respeitar, dialogar, aproximar-se de uma pessoa que pensa e age diferente de você. É diferente de compartilhar as suas práticas. Tá? Nós não devemos compartilhar as práticas, mas nos aproximar para dialogar sim. Tá? E conversar sim. Tá? E poder debater sim. E isso entre diversas formas, né? E pensando em diversos elementos. E é importante a gente marcar aqui, né, que quando a gente está falando de tolerância e intolerância, um dos elementos que mais se discute é a questão da diversidade. E quando eu vou para a ideia de diversidade étnica, por exemplo, né? Como que se coloca esse debate? Primeiro, a gente tem que ter clareza que etnia é diferente de raça. Tá? Existe uma diversidade étnica, né? Existe diversidade de comportamentos culturais e existe o racismo. Claro que existe o racismo, a gente não pode negar, né, nunca essa ideia do racismo, ele se coloca. Tá? Ele existe, a gente deve combater. Ok? Mas nós estamos falando aqui de uma diversidade étnica. E quando eu falo em etnia, eu estou falando de elementos culturais que estão presentes, né, na vida das pessoas. O que nós temos que pensar é o seguinte: todos os elementos culturais devem ser aceitos como certos e verdadeiros? Lembra que a gente falou agora há pouco, por exemplo, de sociedades que mutilam pessoas, tá? Ou o canibalismo são elementos culturais. A gente vai aceitar isso como correto? Claro que não. Tá? Nós vamos dialogar. Nós vamos conversar e nós não vamos aceitar a sua prática e nem vamos compartilhar de sua prática. Mas vamos entender que existe uma diversidade, tá, de comportamento e que à medida que as pessoas, né, passam a aceitar Jesus, certamente muitas dessas práticas serão abandonadas. E isso não é ruim, como muitos dizem. É o cristianismo interferindo na cultura. Não é o cristianismo interferindo na cultura. São pessoas que são alcançadas por Jesus que abandonam práticas que não mais, né, tem a ver ou que tem liga com o ser crente, o ser cristão. É isso que vai acontecer. À medida que a gente vai que as pessoas aceitam a Cristo, práticas já não fazem mais sentido. E dentro do próprio conceito de cultura, isso se eu for conceitualmente, isso está correto. Né? A cultura é dinâmica, ela se transforma, as pessoas se relacionam com outras culturas, abandonam práticas, incorporam práticas. Isso serve para todos, menos para o cristianismo. Percebe? Menos para o cristianismo, porque o cristianismo está interferindo na cultura do outro. Mas as práticas e as relações que as culturas estabelecem entre si, não tem problema. Percebe que eu estou falando da intolerância, da tolerância? Eu já vi pesquisador falar que não poderia ter igrejas em locais de cultura tradicional, porque a igreja iria interferir naquela prática cultural. Por que não? Né? Quer dizer, então, que eu vou artificialmente evitar que essas pessoas tenham contato com outras culturas e outras pessoas que pensam diferente delas? As pessoas são livres, elas vão entrar em contato, vão ouvir, vão aceitar ou não. Nós sabemos que não é bem assim, que elas são escolhidas, né? Mas indo para a lógica da cultura, do conceito de cultura, deixa dialogar. Deixa dialogar. E a partir desse diálogo é que as transformações e as mudanças vão acontecer. Porque isso faz parte daquilo que nós somos, né? Levar o evangelho faz parte da nossa cultura. Então, se eu tenho que respeitar a cultura dos outros,
também se deve respeitar a nossa cultura. Porque afinal nós temos uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma determinação, é uma ordem. E eu estou falando para todos, né? Não, para esse grupo aqui não, porque eles fazem parte de uma cultura tradicional. Para aquele grupo não, porque, né, eles pensam muito diferente de mim, vai ser muito difícil, né, chegar até eles. Para aquele outro grupo não, porque tem práticas, não é isso. É para todos, tá? Para todos. E, claro, isso faz parte do quê? Da nossa cultura. O ser cristão, aquele que é cristão, ele tem isso como regra. Pregar o evangelho. Então, por que eu não posso fazer? Né? Por que isso pode ser? E por que essa prática não é aceita? Se eu estou defendendo a diversidade cultural, deve-se respeitar a minha também. Né? Aquilo que marca a minha cultura enquanto cristão. Tá? Isso é fundamental, né, quando eu penso nessa diversidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aqui Jesus falando, né? Nós estamos aqui olhando no Evangelho de Mateus, né? Vinde a mim a todos. Ele não está falando assim, vinde a mim a todos, menos esse grupo. Né? A gente pensar Jesus, né? Ali onde ele viveu, né? Havia uma diversidade étnica muito grande que ele conviveu. Tá? Uma diversidade étnica, né? Com pessoas, inclusive, que não se aceitavam. Grupos que não se aceitavam mutuamente, e Jesus aceitou a todos, né? A todos, vinde a mim, a todos, todos vocês que estáis cansados e oprimidos. Tá? Isso faz parte do ser cristão, vinde, vamos conversar, vamos né, tratar dos assuntos, vamos dialogar, tá? Vinde, e não se afaste de mim. Agora, essa postura cristã muitas vezes não é aceita, porque parece que o cristão está querendo destruir culturas, e não tem nada a ver, né? Não é verdade. O que nós estamos falando é de levar, né, a palavra de Deus e que essas pessoas sejam transformadas por Cristo e que essas pessoas possam, sim, né, seguir o seu caminho. Alguns elementos da sua cultura elas vão manter, outros não, porque é incompatível com ser cristão. E ser cristão também tem a ver, também tem elementos que marcam a sua identidade, ou seja, marcam a sua, né, cultura. Pregar a todos os povos, olha que interessante, né? Levar a palavra de Deus a todos os povos, pregar a todos os povos. Isso não significa substituir uma cultura por outra. Até porque esse objetivo não é possível de ser alcançado, você não substitui cultura. Significa, antes de tudo, respeitar a diversidade cultural, entendendo que a cultura é dinâmica e, por possuir essa característica, se altera. São muitos os estudos que tratam da dinâmica cultural a partir do contato, seja com outros povos, ideias e filosofias. Ou seja, é normal, é comum as pessoas encontrarem outras culturas e mudarem, né, e terem a sua prática, a sua própria cultura transformada. O resultado do contato é a transformação e redefinição de identidades. No caso, estamos tratando de uma identidade cultural que se transforma a partir de uma nova, que não elimina a anterior, que é o cristianismo. Nós estamos falando de uma nova identidade, uma identidade em Cristo. E quando essa pessoa tem essa identidade em Cristo, a sua cultura se transforma. A sua forma de entender o mundo se transforma. Você não elimina, né, aquela pessoa ou aquilo que, né, as suas ideias ou aquilo que ela aprendeu no decorrer da sua vida, mas isso tudo é transformado. Práticas são abandonadas, né, que não se coadunam com essa nova identidade que é justamente o cristianismo. Respeitar a diversidade significa também respeitar esse aspecto fundamental para o cristianismo, o de levar a fé, ou seja, o de pregar a palavra para todos os povos. Qualquer fala contra esse aspecto não significa um desconhecimento de um aspecto fundamental do ser cristão, e assim um desrespeito à diversidade cultural. Por que nós temos que respeitar a diversidade cultural, sendo que a nossa não é respeitada? Nós devemos respeitar, sim, mas também devemos ser respeitados em relação a elementos que marcam a nossa cultura. Nós estamos falando também da questão da diversidade religiosa. Respeitar a diversidade cultural e respeitar a diversidade religiosa. Tá? Vou ler outro trecho aqui. Esse texto que eu li anteriormente, que eu vou ler agora, são textos meus, tá? Que eu publiquei justamente trazendo essa reflexão. Vamos ler mais um trecho aqui. Entendo, no entanto, que o respeito à diversidade religiosa não se confunde com a necessidade de aceitar como verdadeiras todas as religiões. Não é a mesma coisa. Respeitar a diversidade religiosa não quer dizer que todas as religiões são verdadeiras. Embora existam diversos ritos e manifestações e o homem seja livre para associar-se a ela,
isso não significa que todas estejam, ao meu olhar, verdadeiras. Tá? O homem é livre, mas não quer dizer que todas as práticas são verdadeiras. Entendo ainda ser lícito o fato de que outras manifestações possam conflitar com a perspectiva que adoto. E neste caso, não tenho que compartilhá-las, seja em casa, no trabalho ou na escola. Se tem práticas que conflitam com aquilo que eu acredito, que conflitam com aquilo que eu penso que é real, aquilo que eu posso ou não fazer, eu não devo fazer, eu não devo compartilhar. Seja em casa, seja no meu trabalho, seja na escola. Tá? E aí vem uma reflexão na escola, né? Muitas vezes há uma exigência de que o aluno ele compartilhe práticas, né, que para quem compartilha daquela religiosidade não tem problema, mas para mim tem, porque a minha religiosidade não permite isso, isso tem que ser respeitado. Por isso que eu entendo que é fundamental pensar em escolas laicas, né, ou seja, sem vínculos religiosos quando eu penso em escola pública, né? Quando a escola privada é diferente, porque eu já escolho a escola de acordo com aquele viés, né? Quando eu vou para a escola pública, não. Tem pessoas que compartilham diversas, né, experiências religiosas e isso deve ser respeitado e não deve ser imposto, né, para outros alunos ou outras pessoas que não compartilham daquela mesma ideia. Lembre-se, estou tratando aqui de manifestações e perspectivas e não de pessoas. Neste sentido, aceita-se que em um ambiente haja pessoas que compartilham de perspectivas religiosas distintas, mas não se aceita que todos devam compartilhá-las. Um pai pode ser evangélico, né, e aceitar a diversidade de manifestações e vínculos, mas não concordar que seu filho acompanhe um rito derivado de outras religiões. Isso está correto, isso é normal, não se deve aceitar, se entende-se que não se deve. É o pai que deve ter essa escolha. E isso não significa hostilizar pessoas que partilham outras crenças. Significa simplesmente não partilhar essa crença. É isso, tá? Eu não vou compartilhar com da sua crença e de sua prática. Não compartilhar as manifestações religiosas não é o mesmo que desrespeitar cultura e história, pois o aceitar sem distinção só é lógico e verdadeiro para quem não tem vínculo religioso algum, e assim todos valem. E se todos valem, no fundo, nenhuma vale. E aqui está um exemplo disso que eu estou falando. Isso aqui é uma música, né, de um cantor famoso, né, Arnaldo Antunes, que fez parte de uma banda também bastante conhecida, que é a Titãs, e ele tem uma música chamada Inclassificáveis. Tá? Essa música traz justamente essa ideia, né, da diversidade, onde tudo é aceito. E se tudo é aceito, né, parte daquele princípio que talvez nada seja aceito. Se eu não tenho nenhuma prática religiosa, talvez, né, todas possam ser verdadeiras, porque eu não tenho nenhuma. Olha só o que diz a música. Inclassificáveis é o nome, ó. Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês, está misturando, né? Guarani com nicês, é uma mistura, jurárabes, ou seja, judárabes, né? Judeus com árabes, é a questão da mistura. Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês e judárabes, né? De novo, essa ideia da mistura. Aí olha que interessante um outro pedaço da música. Então isso aqui, poxa, verdade, né? Então ser tolerante e aceitar essa diversidade. Aí ele vem, não tem um, tem dois. Não tem dois, tem três. Não tem lei, tem leis. Olha só, não tem lei, tem leis. É como se eu tivesse que ter, né, uma diversidade de possibilidades de regras dependendo de cada grupo. Não tem vez, tem vezes. Não tem Deus, tem deuses. Né? Então esse é o princípio da ideia de que o Brasil não tem Deus, tem deuses. Né? E se tem deuses, todos deveriam ser considerados como verdadeiros. Né? Olha o princípio que se coloca aqui e o cuidado que nós temos que ter com esse discurso, ok? Então é isso, pessoal, uma reflexão, né, sobre esse tema, a tolerância da intolerância, trazendo uma reflexão sobre também a diversidade e o perigo, né, que nós temos numa sociedade em que tolera apenas aqueles que pensam igual. Se você pensa diferente, você, né, não será tolerado, são os tolerantes que intoleram, ou seja, não aceitam aqueles que pensam diferentes de princípios que são pré-estabelecidos, ok? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até um próximo encontro para uma nova reflexão.